aqui nas canções, no bem-vindo, e no convívio também, esse momento especial que temos para dar um bom dia, saber como é que foi a semana do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo. E o Raul me deu a oportunidade de falar que hoje é uma das metas também dos estudantes da SCCN para esse segundo semestre, né? Sim. A gente montar uma pregação. A minha lição de casa também, aproveitando, né? Uau. Pessoal, para quem não me conhece, quem está visitando a primeira vez aí, me chamo Roberto, vou colocar aqui o meu temporizador. Meu nome é Roberto, tenho 43 anos, costumo brincar aqui no corpinho de 25, graças a Deus, o DNA ajuda, né? Sou casado com a Evelyn há 13 anos. Nos conhecemos na igreja, ainda jovenzinhos. Tenho 2 filhos, Pedro com 9 anos, Miguel com 3 anos e meio. Loucura total, né? Trabalho na área de treinamento na empresa, grande grupo aqui em São Paulo de medicina. Amo o que faço e amo mais ainda estudar a palavra de Deus. Hoje queria compartilhar com vocês, mas antes disso, pessoal, eu queria fazer uma oração para o nosso culto e também por algumas pessoas que estão enfermas. Eu queria que nós parássemos agora, meditássemos nessas pessoas, pedindo a Deus pela restauração delas. Oremos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento. Obrigado por seu amor, Pai, pelo seu zelo por nossas vidas, por nos trazer até esse momento, Pai. Eu oro especificamente pelo culto de hoje, que a mensagem que vamos escutar aqui agora, Pai, que vem do seu coração, possa atingir o nosso coração, Pai. Que possamos entender a oferta que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Pai, que possamos, nesse momento também, meditar na vida de algumas pessoas. Eu oro especificamente por um amigo da antiga igreja, o Sunal, que está internado com câncer terminal, Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor ajude ele a passar por esse momento fiel ao Senhor, Pai. Oro que ele, em muitas dores, possa ainda glorificar o Senhor como tem feito, Pai. Possa estar presente também, visitando, Pai, dando apoio à família. Pai, oro também pelo Guilherme, que é pai da Valdirene, Pai. Oro também porque ele tem também o diagnóstico de câncer. Oro que o Senhor cuide do coração dele também. Da mesma forma, oro pelo pai do Raul, o Senhor Raul Moreno também, que fez uma cirurgia semana passada. Pai, guarda e guia essas pessoas, Pai, ao conhecimento do Senhor, Pai. Que esse momento de dificuldade, de luta, os leve a conhecer mais o Senhor. Oro por quem está estudando a Bíblia também, Pai, que possamos avançar, Pai, no conhecimento de Jesus e possamos tomar as decisões de servi-lo com todo o nosso coração, Pai. Guarda-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o tema de hoje é simplesmente como Jesus. Nesse mundo tecnológico, eu sou do tempo que quando você ia fazer uma aula, um bate-papo, a gente colocava no papel, escrevia, eu grifava. Hoje a gente já tem apresentação PowerPoint e tudo mais, né? Ficou bem mais fácil. Eu já encaminhei a apresentação para vocês aí no grupo do Sul. Se você quiser compartilhar com alguém que não está no culto aqui, tem as escrituras, os pontos, tá? Mas nossa escritura base hoje é Efésios capítulo 4, versículo 22. Vamos até a carta de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Vamos lá, Alberto. Paulo escreve aqui a essa igreja, e nesse capítulo e versículos, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Sabemos muito bem que na teologia aqui de Paulo, ele está comparando o velho homem nascido em Adão, que ao conhecer a luz da verdade na Bíblia, conhecer a Jesus que é a verdade, a decisão que esse velho homem deve fazer é
despir-se, tirar essas vestes antigas e se revestir do novo, por meio de uma mudança do seu modo de pensar e, consequentemente, do seu modo de agir. Pensamos, logo agimos. E esse, se você puder resumir, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, Deus tem um propósito para nós hoje. Seja você um cristão batizado há um mês, há 20 anos, seja você visitando aqui hoje, primeira vez, se você já ouviu falar da Bíblia, de Jesus, sabe, Deus tem um desejo, um plano, um objetivo maior para você. Então somente fazê-lo à imagem de Jesus. Se a gente pudesse resumir a Bíblia hoje, o desejo de Deus é que você seja a imagem de seu filho. Sabe, meu filho e os nossos filhos, em algum momento também nós, em nossa vida, quando crianças, e ainda como adultos, a gente mira alguém para imitar, não é assim? Você mira um herói, né? Alguém que você fala, nossa, eu gosto desse caráter dessa pessoa, eu quero imitar o caráter. Nós temos alguns referenciais. Eu tenho filhos, eu sei como que é, né? O Miguel lá tem uma caixa de fantasias, e na idade dele, super-heróis, né? Na idade dele, ele vê na televisão lá os super-heróis, né? Então ele vai no guarda-roupa, abre lá atrás da caixa, pai, agora eu sou o Batman. Nosso Batman tem esse superpoder, ou melhor, não tem superpoder. Ele tem um cinto lá de utilidades, né? O Homem-Aranha, ontem ele estava brincando de Homem-Aranha, pulando para cá e para lá. Pai, eu tô aqui, tô jogando a teia, Super-Homem. Então, desde pequeno a gente mira imitar alguém que seja maior, que tenha superpoderes, que possa, de alguma forma, suprir a nossa falha, nossa falta de poder. Sabe, Deus deseja que você seja como Jesus. Sabe, uma verdade é que Deus o ama do jeito que você é, com suas falhas. Deus o ama, mas Ele não quer deixá-lo como você está hoje. Tem um exemplo bacana que eu ouvi um tempo atrás. Ourives é um homem que trabalha com ouro, manipulando ouro. E para extrair o ouro puro, o ouro, quando vem na natureza, ele vem cheio de impurezas, metais que não são valiosos. Então, o que o ourives faz? Ele pega essa matéria, coloca num caldeirão e começa a colocar pressão, fogo, aumentar a temperatura, até que as impurezas se separem do ouro. O ouro, ele fica na superfície ali. E quando ele sabe que o ouro está completamente puro, é quando ele olha na superfície e consegue ver o seu reflexo. Isso denota que o ouro é puro. Da mesma forma, Deus faz conosco também. Deus nos separa, nos tira do mundo, e é isso que Ele quer fazer, que é purificar as nossas vidas. E aí vão vir pressões, desafios, mas por quê? Porque Ele quer transformá-lo à imagem de seu Filho. Ele quer chegar a um ponto na minha vida e na sua vida, de olhar para esses caldeirões de emoções e ele ver tão somente a imagem de seu Filho. E esse é o tema de hoje. A imagem simplesmente como Jesus. Queria trazer uma reflexão para vocês hoje. Acompanhem comigo. Uma reflexão. O que aconteceria se por um dia Jesus se convertesse em você? Jesus se convertesse no Roberto. Que tal se por 24 horas Jesus se levantasse de sua cama, Roberto, Tainá, Evelyn, andasse nos seus sapatos, vivesse em sua casa, seguisse os seus horários? Seu chefe seria o chefe de Jesus, sua mãe seria a mãe dele, suas dores seriam as dele, sua saúde não muda, as circunstâncias não mudam, a única coisa que muda é que por 24 horas Jesus estaria na sua vida. Seus problemas não se resolvem, as prioridades dele governam agora as suas ações, as paixões dele, Jesus, vão impulsionar as suas decisões nessas 24 horas, o amor de Cristo
Cristo vai dirigir a sua conduta, imagina isso, como seria essas 24 horas? As pessoas notariam uma mudança? Sua família veria algo novo? Seus colegas de trabalho perceberiam alguma mudança? Que tal os menos afortunados que estão na rua estendendo a mão e pedindo uma ajuda? Você os trataria de maneira diferente? Que tal seus amigos detectariam mais alegria no seu viver? E seus inimigos receberiam mais misericórdia do coração dele do que do seu? E você? Como você se sentiria? O que essas mudanças alterariam no seu humor? No seu não verbal? Em suas explosões de temperamento, que muitas vezes a gente perde a paciência? Você dormiria melhor? Veria o pôr do sol de uma forma diferente? E a morte? Você veria de uma forma diferente? Necessitaria de menos aspirinas e calmantes para poder dormir? Imagina isso, 24 horas com o coração de Jesus. Temeria ainda menos do que teme hoje? Melhor ainda, continuaria fazendo o que você está fazendo hoje? É uma reflexão para nós. Pergunto, faria o que você planejou pelas próximas 24 horas? Uau. O plano de Deus não é nada menos que um novo coração. Se você fosse um carro nessa sala hoje, Deus gostaria de controlar seu coração. Se você fosse um computador como esse, controlaria os programas de disco rígido. Se você fosse um aeroplano, um avião, ele gostaria de sentar na cabine e controlar a viagem. Mas sabe, eu e você somos seres humanos, criados à imagem e à semelhança dele, e por isso ele quer governar o seu coração. Deus quer que você seja simplesmente como Jesus, quer que tenha um coração como o dele. Olha, eu vou correr um risco hoje de manhã, gente, de fazer uma declaração grandiosa do Evangelho. É difícil, mas vou tentar resumir. Se em uma ou duas frases a gente pudesse captar o desejo de Deus para a sua vida hoje, ele diria o seguinte: Deus o ama tal como você é, mas ele se recusa a deixá-lo como você está hoje. Uau. Seja você um discípulo, seja você um não cristão ainda, ele deseja transformá-lo à imagem de seu filho. Simplesmente como Jesus é o tema de hoje. Tenho 2 pontos para vocês hoje. Eu penso no meu filho, Miguel, pequeno, garotinho. Uma vez eu fui com a Evelyn, era um bazar beneficente, grande assim, né, com várias roupas vendendo, utensílios. Eu estava lá, intertido, né, e tinha um parque enorme, um quintal enorme nesse local. E ele estava brincando lá com crianças, né, brincando no playground e tal, pulando e tal. E uma hora desviei os olhares, né, ele estava brincando com a garotada. E naquele dia a gente tinha algumas guloseimas, né, sobremesas para dar. Era o melhor que eu tinha para dar para o meu filho. Eu queria dar sobremesas para ele, guloseimas, tá? Já tinha almoçado. Só que de repente eu olhei pela janela assim, e ele estava num monte de terra. Ele, imagina, barro, com um amiguinho lá, os dois, na mesma idade, todo sujo, não usado, cabelinho grande, cheio de terra. Meu Deus do céu. Por um momento eu perdi a paciência. Falei, Miguel, o que é isso? Fui correndo, peguei, ele não queria, esperneando, todo lambuzado. Eu queria dar o melhor para ele, mas ele estava completamente sujo de terra. Como pais, e você que é pai, que já passou por isso em algum momento da sua vida, você pega, né, vai lá, leva no tanque lá, tira, bagunça o menino, balando, e ele esperneando, porque ele queria o barro, estava comendo terra. E eu queria dar o melhor para ele. Tal como é Deus conosco. Deus tenta nos tirar desse lamaçal, desse mundo com uma percepção enganosa. Somos enganados, somos pervertidos muitas vezes em nossos pensamentos. Deus tenta nos resgatar, nos levar à fonte, nos limpar e transformar a nossa vida. E por vezes, eu, Roberto, já tive essa atitude. Fico esperneando, né? Não, eu quero a terra, eu quero a lama, é mais gostoso, mais divertido. Só que Deus é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se precisamos ter o coração de Jesus,
Que coração era esse? É o nosso primeiro tema de hoje. Ponto. Tenha um coração espiritual e não mundano. Hoje, no mundo, na sociedade, nós temos dois tipos de corações. Quando Deus observa, Ele observa dois tipos. Um coração como seu Filho Jesus, espiritual, ou um coração mundano, guiado pelas paixões e emoções mundanas. Coração de Jesus. Milhares adoravam o Salvador, porém, ele estava feliz com uma vida simples. Ele estava nos campos, nas veredas, nas festas, nos jantares, nos casamentos, com simples e pobres de espírito, porque deles é o reino. Olha isso, porque deles é o reino de Deus. Havia mulheres que o atendiam em suas necessidades. A gente pode ler isso, vamos lá em Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, olha que interessante. Em seu ministério, Jesus era rodeado de homens e também mulheres. Por isso que a gente levanta as mulheres na nossa igreja para poderem liderar também os ministérios de mulheres, que são muito importantes em nosso movimento. Havia mulheres que atendiam às necessidades. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 1, depois disso, Jesus ia passando para cidades e povoados, proclamando boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa do governador Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Jesus estava rodeado de homens e de mulheres. Contudo, jamais nas escrituras foi acusado de luxúria, de ser impuro. Jamais, em nenhum momento. Para ter um coração espiritual, precisamos lidar com as impurezas que há no nosso coração. Pergunto, no seu dia a dia, você tem lidado com os seus pensamentos? Com aquilo que entra? Porque o que entra vai direto ao coração. E do coração, depois de maduro, você cria a atitude, o hábito, a ação, e por consequência, o pecado. Jesus tinha um coração puro. Sua própria criação, em algum momento sua mãe, seus irmãos o perseguiram quando ele começou a anunciar as boas novas. Bateram na porta de um bate-papo bíblico que acontecia, e chamaram Jesus e falaram: olha, sua mãe e seus pais estão aí e te procuram. Jesus vira para esse discípulo, servo, e diz assim: quem são minhas mães? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha família? São aqueles que ouvem e fazem a vontade de meu Pai. Em algum momento ele foi perseguido por sua família, porém, e também por seus patriarcas lá, judeus, perseguiram, mas voluntariamente ele os perdoou, antes mesmo deles pedirem perdão. Antes mesmo do perdão, da pedido de misericórdia, Jesus já havia perdoado. Para termos esse coração espiritual, precisamos perdoar, ainda que o outro não tenha essa atitude. Por quê? Porque somos discípulos. Pedro acompanhou Jesus por 3 anos e meio e o descreve como um cordeiro sem mácula, sem contaminação. Você pode ler isso, pode anotar aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro andou com Jesus no ministério dele, errou, acertou, caiu, se levantou, mas por conhecer o coração de Jesus, nesses 3 anos e meio, ele se restaurou. E foi o homem que a gente conhece hoje, o grande Pedro, que inaugurou o reino de Deus aqui na terra, com a pregação em Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro conhecia o coração de Jesus e se moldou ao coração dele. Outro grande irmão e apóstolo, João, depois de passar tempo com Jesus, sabe o que João concluiu? Lá em 1 João 3,5, anota aí. João concluiu, abre aspas: não há pecado nele. Isso te anima? Isso te inspira a seguir esse mestre, esse Senhor Jesus Cristo? Sabe, isso me inspira. Em Jesus não havia mácula e nenhuma contaminação, era um coração
Não há pecado nele, há pecado em mim, e eu preciso cambiar, mudar o meu coração. Sabe, hoje Deus tem essa expectativa, que nós possamos ter um coração como o de Jesus. E sabe como Jesus fazia isso? Aí, Roberto, eu te pergunto, como ter esse coração? A Bíblia nos dá essa direção. Jesus recebia a sua instrução diretamente do coração do Pai. Ele não tinha o Novo Testamento, ele tinha o Velho Testamento. E olha só, acompanhem comigo em Lucas 4, versículo 16. Como ter um coração espiritual? Como eu posso saber hoje, saindo daqui desse culto, bom, eu, Roberto, tenho um coração espiritual e não mundano? Como que eu posso ter essa certeza? Olhando para a vida de Jesus. Lucas 4, versículo 16, diz assim, 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Jesus é judeu, não havia o Novo Testamento ainda, não havia estabelecido-se o reino de Deus aqui na terra, e como um bom judeu, ele guardava o sábado, e era tempo de culto no sábado. Qual que era o costume de Jesus? Adorar. Ele separava esse momento com os seus, os judeus, e adorava. Ele levantou-se, é nesse momento que ele abre o livro de Isaías e começa a ler: o Espírito de Deus está sobre mim para anunciar as boas novas. Nesse momento ele diz: hoje se cumpre essa palavra. Sabe o que aconteceu logo depois? Eles queriam matá-lo por isso, mas Jesus adorava. Tenho eu adorado como Jesus adora? Tenho separado o meu culto, o meu bate-papo, o meu tempo discipulado, o meu culto das mulheres, o meu estudo bíblico para mim como algo sagrado? É sagrado para você? É uma adoração? Ou alguém te mandou fazer isso? Cada um de nós temos que ter esse coração como o de Jesus, o hábito de adorar. Outro costume de Jesus, um pouco antes, Lucas 4:4, para ter um coração espiritual. Olha 4, versículo 4, Lucas 4, versículo 4. Roberto. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A gente sabe que o complemento é de toda palavra que procede da boca de Deus. Era a convicção de Jesus memorizar as Escrituras. Jesus tinha as Escrituras gravadas no seu coração, e por isso tinha um coração espiritual. Nesse embate com as trevas, nessa luta com o demônio aqui, Jesus vira para ele e diz: não é só de pão físico que eu vou viver, mas eu vou viver da palavra de Deus. Pergunto, sua convicção hoje, quando você enfrenta os embates com a sua própria natureza, com esse mundo, você utiliza as Escrituras Sagradas? Você tem que amar isso. Os judeus, eu tenho estudado um pouquinho sobre os judeus, aluguei um livro desse tamanho sobre a história da sociedade judaica lá no trabalho, a gente tem uma biblioteca, a história do judaísmo. E você sabe, vocês já conhecem também, quando se falava na palavra, e se fala na palavra de Deus, eles detalham, estudam versículo por versículo, amarravam em suas testas, nos batentes da porta, para entrar e na saída decorar a palavra de Deus. Quanto mais nós que temos a nova aliança em Cristo, precisamos gravá-lo no nosso coração. Para Jesus, seus momentos de oração o guiavam. Uma vez regressou depois de orar, depois de uma oração, lá em Marcos 1,38, anota aí. Depois de um tempo orando, ele decidiu que era momento de pregar em outra cidade. Ele mudou o seu rumo de evangelismo. Eu estava pregando aqui, e eu orei a Deus, não estou dando muito fruto aqui, eu vou para cá. Bato o pó da sandália e vou pregar em Cafarnaum.
Jesus, após uma oração, decidiu mudar a sua rota evangelística. Outro tempo de oração resultou a noite toda na escolha dos 12. Ele tinha nossos discípulos, passou um momento de oração, buscando a orientação de Deus, e decidiu, pela escolha dos 12, que evangelizaram o mundo conhecido do primeiro século. Os primeiros a receber as premissas do Evangelho. A pergunta que eu preciso fazer é: será que nas minhas decisões, sejam pequenas ou grandes, eu me cerco da orientação de Deus? Eu me cerco de irmãos e irmãs espirituais que vão me dar conselhos para que eu seja mais assertivo possível? Sabe o nosso erro? Já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você. Eu tomo a decisão com o coração humano, aí eu piso na bola, quebro a cara, e aí eu volto para orar. Não é assim? Puxa, errei, Deus me ajuda aqui. Só que deveria ser o contrário. Jesus tinha esse costume. Em toda e qualquer necessidade ele orava. Jesus era guiado por uma mão invisível. Ele disse, lá em João 5,19, anota aí: tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Ele está dizendo, olha, tudo que eu ouço do Pai, que eu recebo do Pai de inspiração nesses momentos, eu faço. Nesse mesmo capítulo, ele afirma em João 5, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço de quem? Do Pai, assim faço, assim julgo. Jesus era orientado por Deus. Você é orientado por Deus hoje, nas suas decisões? O coração de Jesus foi um coração espiritual. E sabe, Hebreus fala que ainda sendo Jesus, Filho de Deus, ele foi aperfeiçoado, parece um paradoxo, aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Ele foi, vamos mudar essa palavra, foi moldado. Imagina, Jesus foi moldado no meio dos sofrimentos. Agora eu pergunto, enquanto nós devemos também ser moldados para ter um coração segundo Jesus? Isso leva-nos ao segundo ponto dessa manhã. Jesus Cristo não vai chegar aqui hoje, bater, esmurrar a porta do seu coração, arrombar a porta e tentar convencê-lo a ter um coração como o dele. Apocalipse, vocês conhecem, alguns de vocês, fala que estou à porta e faço o quê? Bato. Jesus é um cavaleiro. Ele bate. A maçaneta da porta do nosso coração está pelo lado de dentro, não tem pelo lado de fora. Por quê? Porque a decisão é sua, a decisão é minha de deixar-se moldar por Deus. Pergunta a você hoje, discípulo, como eu fiz essa pergunta a mim hoje, ontem, quando eu estudava isso aqui: estou me permitindo, ainda como discípulo, ser moldado por Deus? Por meio dos sofrimentos, das dificuldades, das metas, das alegrias, das vitórias, eu permito isso, ou eu resisto, como uma criança que não quer sair do lamaçal? Você que nos visita hoje, eu não sei em que momento você está na sua vida, se você conhece muito da Bíblia, não conhece nada da Bíblia, se você ouviu falar desse homem Jesus, ou se você nunca ouviu falar, você é uma escolha, você se permite ser moldado? Esse é o nosso segundo ponto de hoje. Permita-se ser moldado por Deus, para ter o coração segundo Jesus Cristo. Mesmo correndo o risco de ser repetitivo essa manhã, me permita voltar a dizer: se você foi batizado como discípulo de Jesus há pouco tempo ou há muito tempo, Ele já decidiu fazer morada em você no seu batismo. Vamos ler 2 Coríntios 3, versículo 18. Vamos comigo nessa escritura, por gentileza. Estão comigo? Vamos em frente então. 2 Coríntios 3, versículo 18. Paulo entendeu muito bem esse princípio. Paulo foi mudado de um cara perseguidor, um judeu
erudito nas escrituras, perseguidor do povo de Deus, ele foi mudado de um coração assassino para um coração que salvou muitas pessoas. E olha o que ele escreve aqui nessa carta, 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Olha que escritura! A partir do momento que você foi batizado, que você recebeu luz na sua vida, que você entendeu os princípios que governam a vida espiritual, Paulo está dizendo, sua face foi descoberta. Lembra quando você estudou a Bíblia? Vocês são mais novos, ou eu que sou mais velho, eu lembro com 17 anos estudando a Bíblia por 2 semanas, e o véu caindo, e eu falando, uau, eu preciso imitar esse homem, eu preciso andar como ele, eu preciso pregar como ele, eu preciso amar como ele, orar como ele. Essa é a meta, esse é o sonho de Deus para a minha vida, e precisa continuar sendo o sonho de Deus. Sabe, nesse dia que você falou, Jesus é meu Senhor, Jesus desempacotou sua bagagem e fez morada no seu coração. Eu quero morar com você, mas eu preciso me permitir ser moldado a cada dia pela voz do Espírito. Como ele diz aqui, o qual vem do Senhor, que é o quê? Espírito. Ouça mais a voz do Espírito de Deus. Embora pareça estranho, os que creem em Cristo, na verdade, nós temos dentro de nós uma porção do pensamento e da mente de Cristo. Por isso que a gente pode fazer a vontade de Deus em nossa geração. 1 Coríntios 2,16 diz isso. Vamos lá em 1 Coríntios 2, versículo 16. Olha o que Paulo diz aí a Corinto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Vamos começar no versículo 15 para dar um pouco de contexto. Olha o que ele diz aí. Mas quem é espiritual, lembra? Quem tem o coração espiritual, que foi o nosso primeiro tema, discerne espiritualmente, olha lá, todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, pode ser discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe quando você começa a pregar o Evangelho, compartilhar a fé, convidar os amigos para vir à igreja, estudar a Bíblia, e aí você não entende, por que essa pessoa não muda? Parece tão claro, tão óbvio. Ele está dizendo aqui, porque não tem um coração ainda espiritual. Quem é espiritual, quem busca a Deus como Jesus buscou, tem um coração espiritual e é transformado, é moldado por quem? Pelo Espírito. A nossa oração deve ser: Pai, eis-me aqui, molda-me. Pai, estou aqui hoje e preciso ser um discípulo de Jesus, estou estudando a Bíblia, muda o que precisa ser mudado em minha vida, transforma para que eu tenha tão somente a mente de Cristo. Ore por isso hoje. Tão somente assim a região sul vai ser uma região que vai dar glórias a Deus, tendo a mente, não do Roberto, não da Cleide, não do Baldo, mas tendo a mente de Jesus. Se cada um de nós nos despirmos de nós mesmos e nos vestirmos de Cristo, que impacto que a gente pode fazer aí fora? Já parou para pensar? E eu volto à reflexão do início lá. Se Jesus passasse um período de 24 horas na sua vida, como seria? Eu tive uma experiência no quartel. Eduardo no quartel já há um tempo, né? Fui militar por 2 anos e eu aprendi uma lição lá muito profunda. Eu era novo, tinha 6 meses na vida cristã. A partir de 6 meses eu fui convocado para as Forças Armadas como um cristão de 6 meses, ainda tomando leite espiritual. Fui para o quartel, um batalhão com 1000 soldados, entre homens que não eram espirituais. Tinha que convidar, né? Porque eu sou um cristão, preciso levar a mensagem de Deus. E a conversa lá era imoralidade, era difícil.
Foi um momento difícil. Tive todo o apoio dos discípulos aqui em São Paulo na época, nos anos 90. E depois de um tempo fui transferido para o Ibirapuera, num quartel que nós temos aqui, general. Fui trabalhar diretamente com um coronel, um cara de alta patente. Eu era um servo dele, um staff. Ou seja, eu ficava ali recebendo documentos de Brasília, protocolando, levava a camisa dele para ele assinar, voltava, colocava no correio, pagava as contas dele. O soldado, meu nome de guerra era Soldado Cordeiro. Meu sobrenome é Cordeiro. Então imagina o apelido que me deram. Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Quando eu falava assim, ia tirar a falta, Soldado Cordeiro, aí o pessoal brincava, Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Mas por que isso? Porque eu convidava, porque eu compartilhava a fé. Uma vez aconteceu uma situação em que eu estava lá com minha mesa, nós tínhamos um número X de ligações para fazer, a gente não podia fazer muita ligação lá do nosso setor. E eu queria evangelizar, né, convidar meus amigos para o culto, que era ali bem próximo da Brigadeiro. E eu acabei fazendo umas ligações a mais que não poderia ter feito. E aí, parecia algo certo, não parecia? Pô, estou convidando as pessoas para o culto, mas eu não podia fazer ligações a mais, pelo valor à conta lá do setor. Mas eu fiz! Um cristão novo, não pedi conselho nem nada. Aí estou quietinho lá um belo dia, aí o coronel chegou no setor e falou, soldados, se reúnam aqui, cabos, soldados. Era um grupo de 17 pessoas, se reuniu aqui e falou assim, olha, eu fiquei aqui, estou com a conta telefônica. Quando ele falou conta telefônica, deu um negócio na barriga aqui, assim, conta telefônica, me pegaram. Aí ele falou assim, olha, foram feitas algumas ligações a mais aqui, eu preciso saber quem foi que fez isso, porque nós temos uma regra. Na hora eu engoli seco, falei, meu Deus do céu, e agora? Na hora minha consciência, o Espírito falou, você não vai falar? Você não é um cristão? Você não vai falar? Só que eu sabia qual que era o resultado disso. Era a cadeia. Não é assim, Eduardo? Tira o cadarço aí e vai pra cadeia. O que eu fiz aqui? Mas eu lutei, eu fui pra casa lutando. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? E aí eu liguei pro meu discipulador, ele era casado na época, o Valdinês, a da Márcia, me conhece, ela trabalhou com ela. E eu falei, João, aconteceu isso, tal, e pai, falei, e eu queria um conselho, eu já sabia qual era o conselho, eu sabia que eu devia falar, confessar o meu pecado, mas às vezes a gente quer ouvir de alguém, né? Aí eu liguei, e ele falou, ó, Roberto, foi curto e grosso, amanhã você vai lá no setor, vai bater na porta lá do coronel, cara velho de idade, aquelas patentes aqui, você sabe como que é, cara duro de exército, e você vai falar o que você fez. Aquele dia eu cheguei bem mais cedo no Ibirapuera, que o quartel era lá do Ibirapuera, né? Sentei num banco lá e ficava olhando, Deus, me ajuda, coloca as palavras na minha boca, por favor, eu não sei como fazer isso e tal. Respirei fundo, fui lá, bati na porta, coronel, com licença. Aí, de óculos, né? Só levantou os olhos assim, entra aí, soldado. Aí eu fui, né? Prestei continência, posso falar com o senhor? Ah, ele sim, pode falar. Aquela conta, fui eu que fiz as ligações, aconteceu isso, eu estou errado. Sou um cristão, estou aqui para falar para você que sou cristão, isso me acusou. Eu quero dizer que estou à disposição, né, para sofrer as consequências, que eu já sabia qual que era. E aí, estou aqui para sofrer as consequências. E, para resumir, ele se levantou, tirou o óculos, colocou no bolso e falei, já era, cara. E vai chamar a guarda, né? O soldado vai me prender. Eu falei, não, soldado, volte às suas atividades. Muito obrigado por você ter compartilhado, mas pode voltar às suas atividades. Eu falei, meu Deus, será que tá tudo bem com ele? Aí sentei para fazer minhas atividades. No final do dia, ele reuniu todo mundo lá e falou assim, falei, é agora, né? Ainda tava, a mente é agora. Aí ele reuniu e falou, gente, é o seguinte, ó, deixa eu falar com vocês aqui, a gente descobriu já quem... Descobriu não, a pessoa veio falar comigo quem usou o telefone indevidamente, tá? Foi o soldado Cordeiro, mas eu queria que agora, nesse momento, a gente desse uma salva de palmas, porque em 40 anos de exército, eu nunca vi um soldado que cometeu algum delito vir confessar algo para mim na minha sala. Então eu quero dizer que isso é valoroso. E a partir de agora que a gente possa ter isso como exemplo para nossas vidas. No final do meu período militar, eles queriam que eu ficasse e seguisse carreira no exército. Cada um deles vieram falar comigo, não fica aí, engaja, né? Segue carreira, pô, fica. Eu falei, não, eu tenho uma carreira melhor, que é como discípulo do nosso Senhor. Por que eu quero compartilhar isso com vocês hoje, irmãos?
Quando você é moldado, você busca ter o coração de Jesus. Você se permite ser moldado. Você liga lá, busca ajuda. E ainda na dor, você passa por esse molde de Deus. Você terá um coração simplesmente como o de Jesus. A conclusão da nossa manhã: tome a decisão hoje de ter um coração simplesmente como o de Jesus. Estude a Bíblia, você que está vindo a primeira vez, ou que já tem estudado a Bíblia. Tome essa decisão. Não só para hoje, mas para a eternidade. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso Deus. E aí, você já está da glória.